Como fazer o dimensionamento de uma viga pré-fabricada protegida? Eu sou o engenheiro Matheus e nesse vídeo eu vou apresentar um tutorial de utilização da planilha de vigas pré-tracionadas. Esse tutorial é destinado aos clientes que adquiriram a planilha de vigas protegidas. Para poder explicar de forma mais clara e objetiva, eu vou apresentar para vocês aqui um pavimento modelo, do qual a gente vai fazer o dimensionamento das vigas centrais. Então, esse aqui é o pavimento. As vigas centrais são vigas com 7,58 centímetros de comprimento. Elas são vigas que apoiam lajes dos dois lados. Essas lajes elas possuem aproximadamente 9,70 metros. E essas vigas estão apoiadas em consolos que têm dimensão de 35 centímetros de comprimento. Isso nos leva a um comprimento teórico de cálculo das vigas de 7,25 metros. Passando um corte aqui transversal na seção das vigas, nós vamos observar essa seção aqui. São vigas com seção T. Essas vigas elas possuem 40 centímetros de largura na alma, uma altura da seção pré-fabricada de 70 centímetros. Essa viga T ela possui abas de 15 centímetros de comprimento para apoio das lajes. E essas abas elas têm altura total de 20 centímetros, sendo 10 centímetros reto e 10 centímetros em ângulo. A laje pré-fabricada é uma laje alveolar de altura 20 centímetros e sobre essa laje será executada uma capa de concreto moldado em loco de 5 centímetros de espessura. Então essa viga ela tem 70 centímetros de altura pré-fabricada e 25 centímetros de altura que será complementada com concreto em loco após a montagem da viga. Então após o capeamento, essa viga, ela poderá ter 95 centímetros de altura total. Retornando aqui para a planilha, nós temos aqui, primeiramente, os dados gerais. Nesses dados gerais, nós vamos informar a classe de agressividade, o comprimento das armaduras passivas, o tipo de proteção que nós vamos utilizar, se é proteção limitada ou completa. Aqui em seção ideal passiva e seção ideal ativa. O que é isso? Quando a gente faz o levantamento das propriedades geométricas da seção transversal, ou seja, do momento de inércia, do centro de gravidade, do módulo resistente inferior e superior, a gente pode considerar apenas a seção bruta de concreto ou podemos considerar também a contribuição das armaduras. Então aqui nós podemos considerar a contribuição das armaduras passivas de aço CA50 ou também das armaduras ativas de aço CP190, CP210, são as armaduras de proteção. Eu, por critérios meus próprios, eu costumo considerar a seção ideal para a armadura passiva, ou seja, eu considero a armadura passiva como fazendo parte da seção para levantamento das propriedades geométricas e a armadura ativa eu não considero. Aqui nós temos a informação do tipo de desproteção, se é gradual ou não gradual, o tipo de aparelho de apoio em que as vigas se apoiam sobre os consolos e um coeficiente de força horizontal. Então, quando a gente selecionar aqui um aparelho especial, nós precisamos informar qual é o coeficiente de força horizontal em relação à força vertical, em relação à reação de apoio das vigas. Quando a gente informa aqui um dos outros itens, a planilha ela adota os valores normativos. Para elastômero, por exemplo, a planilha vai adotar 0,16, mesmo que a gente não lance nada aqui. Aqui, em YAS1, YAS2, AS1 e AS2, estão as alturas das armaduras passivas e a área de aço correspondente para cada uma dessas alturas. Isso aqui é utilizado para calcular a seção ideal, considerando a armadura passiva. Para que isso seja feito, a gente precisa informar qual que é a altura, qual que é a posição das armaduras passivas e qual que é a área de aço em cada uma dessas posições. Tá? Aqui tem alguns valores que a planilha vai puxar automaticamente das próximas abas, que seria a aba de dimensionamento de estado limite útil e de outras situações também.
Porém, aqui a armadura de pele e as alturas a gente tem que informar, tá? Aqui em dados gerais da viga, nós vamos então informar qual que é o tipo de seção que nós vamos adotar. Aqui está selecionado a seção R e nós temos aqui diversas outras seções possíveis. Essas seções elas estão cadastradas aqui em seções padrão. Então, aqui em seções padrões nós temos diversas seções já pré-cadastradas. Seção retangular, uma viga com aba, seção T invertida, vigas com seção I, laje pi, né, ou seção pi, vigas calho, e também temos as opções a opção de lançar uma viga com seção qualquer, de definirmos uma seção geométrica aí qualquer para a nossa viga. Nesse nosso caso, nós vamos lançar aqui uma viga com seção T. Aqui, nessa aba de seções padrão, para as vigas T, nós vamos apenas informar as células informadas aqui em azul, que é o comprimento B1 de apoio da aba da viga e as alturas H2 e H3. Aqui já está lançado B1 de 15 centímetros e H2 e H3 de 10 centímetros. Voltando aqui para a nossa viga modelo, o B1 seria essa largura aqui, o comprimento da aba, e H1, H2 e H3 são as alturas inclinadas e a altura reta da aba. Aqui é 10 e 10. Então aqui já está lançado, né, B1 de 15 centímetros e H2 e H3 de 10 centímetros. As outras informações a planilha já vai puxar automaticamente aqui das abas das tensões. Aqui então nós vamos selecionar a nossa seção T. Veja que ao alterar a seção, a planilha já vai alterar automaticamente o desenho da nossa seção. Então aqui se é retangular, a planilha mostra uma viga retangular. E se é seção T, a planilha altera automaticamente para os dados de uma seção T. Aqui no nosso caso, a nossa viga então tem um comprimento total de 7,58 metros ou 758 centímetros. Vamos apenas relembrar aqui. A viga tem 758 centímetros de comprimento total. Não precisamos lançar o comprimento teórico, porque a gente vai informar para a planilha qual que é o comprimento de apoio, qual que é o comprimento dos consolos. Tá? Então, retornando aqui na planilha, a largura da viga é uma viga de 40 centímetros de largura, a altura é 70, a altura da laje alveolar é 20 centímetros, espessura da capa 5 centímetros, contra a flecha das lajes e a espessura média das lajes aqui não tem importância, a planilha não leva essa informação em consideração para nada, tá? A posição da viga aqui, se ela está no centro do pavimento ou se está nas bordas, então ela é uma viga de centro. Comprimento de apoio das lajes, vamos lançar aqui 15 centímetros. Comprimento dos consolos, então vamos lançar aqui 35 centímetros. Seção composta. Nessa aba a gente informa se a gente quer considerar a seção composta ou não. O que seria a seção composta? É a seção após o capeamento das lajes. Então, após capear as lajes e após a cura das lajes, a nossa viga ela pode funcionar com seção composta. Ou seja, essa altura aqui ó, de capeamento sobre a viga, ela pode contribuir na resistência da viga. Então, se a gente informar sim, a planilha vai considerar, lá na fase final, a viga funcionando com seção composta. Ou seja, nesse caso, a viga vai estar trabalhando com 95 centímetros de altura total. Se a gente deixar lançado não, a planilha vai apenas considerar a seção pré-fabricada da viga. Seção T da capa. Aqui em seção T da capa é se a gente quer considerar a mesa de compressão formada pela capa da laje. Se a gente deixar não, ela não vai considerar a mesa de compressão. Se a gente colocar sim, ela vai considerar uma largura BF formada aqui pela capa da laje. Essa largura BF, a planilha calcula automaticamente, tá? Em função da posição da viga no pavimento, se ela é uma viga de borda ou se ela é uma viga de centro, e também em função das vinculações de apoio, se é uma viga biapoiada, engastada ou com apenas uma extremidade engastada.
Tá? Então a planilha calcula automaticamente essa largura BF. Lembrando que se a gente considerar o BF como sendo mesa de compressão contribuindo na nossa viga, é preciso calcular aqui uma armadura de costura para costurar a mesa de compressão com a alma da viga. Tá? Após então informar aqui os dados gerais da viga, a gente informa os carregamentos. Aqui já lancei os carregamentos previamente. G1 é calculado automaticamente, onde G1 é a sobrecarga devido ao peso próprio da viga. G2 é a carga devido ao peso próprio da laje alveolar. G3 é o carregamento linear devido ao peso de capeamento. G4 seria carga devido à alvenaria, nesse nosso exemplo eu não considerei. G5 é carga devido a revestimento ou forros pendurados na face inferior da laje. Q1 seria a sobrecarga variável 1 e Q2 sobrecarga variável 2, para o caso que existam mais que um tipo de carga variável no nosso pavimento. Por exemplo, em situações de câmaras de estocagem, onde existem os porta-pallets e também existem a circulação de empilhadeiras. Por que separar as cargas variáveis? Porque para vigas protendidas, nas combinações de ações, é preciso separar cargas variáveis de diferentes origens. Aqui nós temos os coeficientes de ponderação de ações e coeficientes de ponderação de resistências dos materiais. E também temos outros coeficientes, como por exemplo Psi1 e Psi2, que dependem do tipo de utilização da nossa obra. Aqui estamos considerando Psi1, Psi2 de 0,6 e 0,4 respectivamente. Beta-x limite é o beta-x, a relação entre a linha neutra e a altura útil da viga, para consideração de armadura dupla. Então aqui já está lançado 0,45, que é o limite da norma 6118 para concretos com até 50 MPa. E coeficiente de não linearidade física, isso aqui é utilizado para verificação das deformações das flechas. Ele é utilizado para minorar a inércia da nossa viga caso ela atinja um momento de fissuração. Geralmente, vigas protendidas não vão atingir um momento de fissuração, ou seja, vamos considerar a inércia total da nossa viga. Porém, caso o momento de fissuração for atingido, aqui a gente pode definir um coeficiente de redução para a rigidez da nossa viga. Nesse caso, eu estou considerando um coeficiente de 20% de redução, ou seja, 0,8. Aqui temos os dados para o cálculo das perdas de proteção, comprimento da pista, acomodação da cunha nas ancoragens, umidade relativa do ar média ao longo da vida útil da nossa viga e temperatura média do ar ao longo da vida útil da nossa viga. Aqui nós temos as etapas de carregamento, com quantos dias cada carregamento entra em atuação. Proteção 1 dia, peso próprio da viga 1 dia, a laje 15 dias após a concretagem da viga, capa 30 dias após a concretagem da viga e assim por diante. Aqui está sendo considerado variação de 15 em 15 dias, mas na prática esses valores podem variar muito, né? Aqui a gente apenas estima, né? Esses dados aqui são utilizados para o cálculo das perdas de proteção e também para as deformações. Aqui a seção resistente em cada etapa de carregamento. Então, até a execução da capa, é apenas a seção pré-fabricada que está sendo a seção resistente. Após a cura da capa, então é a seção composta. Propriedades do concreto, então aqui concreto da viga pré-fabricada com FCK 40, a aplicação da proteção será feita com 28 MPa, cimento CP5 Ari, o agregado é granito, o slump aqui é 15 MPa. Geralmente é utilizado para viga pré-fabricada concreto autoadensável, porém, para o cálculo das perdas de proteção, a norma não traz a opção de concreto autoadensável. Ela só traz as perdas em função do slump. Então aqui eu considerei o slump máximo que a norma apresenta, que é 15 centímetros. Peso específico do concreto e todos os cálculos das características do concreto. Resistência à tração, módulo de elasticidade para cada uma das idades. Aqui as propriedades da capa. Geralmente é utilizada a capa de concreto de 30 MPa. Às vezes 25, mas no mínimo é 25. Eu geralmente especifico 30.
tipo de cimento, de agregado e de slump do concreto da capa e o peso específico e as propriedades do concreto da capa. Aqui nós temos as propriedades da armadura ativa e aqui as propriedades da armadura passiva, armadura de flexão passiva e armadura de cisalhamento. Aqui os momentos calculados no meio do vão, considerando apenas cargas distribuídas na viga. Essa planilha ela não tem em consideração da possibilidade de cargas concentradas. Se tivermos cargas concentradas, é preciso modelar a viga fora da planilha e lançar aqui nas cargas distribuídas os carregamentos equivalentes, as cargas equivalentes que gerem os mesmos momentos vetores para as cargas concentradas. Então, é uma simplificação que pode ser utilizada. Logicamente, o momento vetor máximo, se tiver carga concentrada fora do centro da viga, o momento vetor máximo não vai estar no meio da viga, né? Mas por dimensionamento da armadura ativa total, isso não vai fazer importância, desde que o momento máximo seja coincidente, né, com o momento máximo calculado para as cargas concentradas. Aqui nós temos a opção de considerar a viga com condições de contorno ou com apoios engastados, né? Aqui não é o caso, nós estamos fazendo uma viga apenas biarticulada, tanto para a etapa antes do capeamento como para a etapa posterior do capeamento. Depois eu explico melhor como é a utilização dessa parte aqui de considerações de vigas engastadas, né, nos apoios após a execução do capeamento. Aqui a planilha então calcula automaticamente todas as propriedades geométricas para cada etapa de carregamento. Então chegamos na protensão. Aqui a protensão é a tensão aplicada nas cordoalhas. Então aqui já está atualizado conforme a NBR 906118 de 2023. E a gente pode adotar aqui porcentagens de protensão em relação à protensão máxima permitida pela norma. Eu sempre especifico a protensão de 100% para a gente utilizar o máximo das nossas armaduras. Aqui, então, os dados da protensão para a armadura inferior e para a armadura superior, caso a gente utilize a armadura superior também, caso seja necessário. Aqui está o pré-dimensionamento da armadura ativa inferior, calculado automaticamente. Aqui está o pré-dimensionamento da armadura ativa superior. E aqui, então, está a determinação da posição e da quantidade de cordoalhas da nossa viga. Então, aqui nós temos 4 linhas de proteção possíveis e em cada uma dessas linhas nós temos a possibilidade de colocar uma quantidade de cordoalhas. Aqui está onde a gente seleciona a bitola da cordoalha. Nesse caso, vamos trabalhar com cordoalhas de 15,2 milímetros. E para essa situação, para cordoalhas de 15,2 milímetros, a armadura está falando que são necessários 14,6 centímetros quadrados de área de aço, o que equivale a aproximadamente 11 cordoalhas. Aqui está pré-lançado 15 cordoalhas. Tá? As cotas aqui das linhas de proteção, Y1, Y2 e Y3, vão depender de cada fábrica, né? Aqui, a primeira linha de proteção está a 9 centímetros e depois as linhas superiores estão a 6,5 centímetros em relação à linha anterior, tá? Eu vou deixar esses valores aqui como estão, com 9, 15,5, 20 e 22 centímetros. Mas são valores editáveis aí em função de cada fábrica, né? Cada fábrica tem um padrão. Aqui, então, está pedindo uma quantidade de 11 cordoalhas. Eu estou com 15. Eu vou reduzir aqui. Vou utilizar 2 linhas de 5 e uma linha de 1 cordoalha. Vocês vão observar que já não é mais necessário 11, agora são necessários 9,15, ou seja, 10 cordoalhas. Por quê? Porque quanto menos cordoalha, menos perda de proteção a gente vai ter. Quanto menos perda de proteção, menos cordoalhas são necessárias. Esses cálculos aqui eles são feitos levando em consideração as tensões, né? As tensões limites pela norma. Aqui, esse primeiro dimensionamento é feito em função do estado limite de serviço, não do estado limite último. O estado limite último a gente verifica depois de definir as armaduras de proteção, tá?
Então aqui, vamos utilizar então, em vez de 9, vamos utilizar 10. Vamos reduzir mais uma aqui. Ó, já baixou para 9. Então aqui, ok. Vamos utilizar 5 cordoalhas na primeira camada a 9 centímetros de altura e 4 cordoalhas na segunda camada a 15,5 centímetros de altura. Aqui está a armadura superior. Já estava pré-lançado aqui cordoalhas superiores de 12,7, 2 cordoalhas, com uma altura de linha P a 8 centímetros do topo. Se a gente remover essas cordoalhas superiores, vamos observar que é possível aqui reduzir ainda mais as cordoalhas inferiores. 8,13, nós estamos utilizando 9. Vamos tentar baixar aqui mais uma. Opa, utilizando 8 cordoalhas. A planilha nos informa que são necessárias 7,85 cordoalhas, estamos utilizando 8. Ok. Porém, a planilha está falando aqui para nós o seguinte: precisamos utilizar uma armadura superior para respeitar as tensões limites na fibra superior da nossa peça, no ato de proteção. Então aqui, a planilha está nos dizendo que são necessários 0,04 centímetros quadrados de área de aço superior, ou seja, praticamente não precisa. Então eu vou ignorar aqui que é necessário a armadura superior, tá? Porque precisa de uma armadura muito pequena. Precisa de uma armadura muito pequena. Provavelmente a gente fazendo isolamento de cabos, a gente consegue resolver isso, tá? Então descendo aqui um pouco mais, a planilha calcula o comprimento de transferência de proteção, e então a gente parte aqui para a verificação do estado limite último no ato de proteção e do estado limite último no saque e movimentação. Então aqui no ato de proteção, aqui nós temos um gráfico com as tensões, onde aqui em vermelho nós temos a tensão limite superior, em amarelo nós temos a tensão limite inferior. Essa tensão limite inferior é a tensão limite de compressão, e a tensão limite superior é a tensão limite de tração. Aqui em azul nós temos a tensão na fibra superior da nossa viga, e em laranjado nós temos a tensão na fibra inferior. Se estiver dentro do limite superior, abaixo do limite superior e acima do limite inferior, a nossa viga está passando do estado limite último no ato de proteção. E é o que está acontecendo aqui. Está dentro do limite. Tá? Baixando aqui, descendo um pouco mais, nós vamos ver para a verificação do estado limite último no saque e movimentação. Então aqui a gente pode ver que a tensão limite, que é a tensão na fibra superior, ela é uma tensão de tração, né? Veja que os valores são negativos, e elas estão ultrapassando o limite. Então aqui o limite é 3,32 MPa, ou 0,33 kN por centímetro quadrado. E considerando a posição de içamento a 75 centímetros, aqui exatamente no ponto de içamento está passando. De que forma a gente pode resolver isso? Ou jogando o içamento aqui mais para perto da borda, por exemplo, 30 centímetros ou 50 centímetros. Ou a gente pode fazer o seguinte: isolar cordoalhas. Então aqui a gente pode, por exemplo, vamos isolar da segunda linha de cordoalhas, vamos isolar uma cordoalha e vamos isolar essa cordoalha 150 centímetros. Fazendo isso, veja que aqui praticamente está coincidindo o limite com a tensão limite com a tensão atuante. A gente pode isolar até um pouco mais, vamos isolar aqui 200 centímetros, uma cordoalha. Não fez muita diferença. Vamos isolar aqui 100 centímetros apenas. Já é suficiente para resolver. Então a gente pode isolar aqui uma, duas ou até 3 cordoalhas, por exemplo. Tá? Mas aqui, como uma cordoalha já resolve, vamos deixar só isso, uma cordoalha 100 centímetros. Se a gente subir aqui em cima agora, 0,06, piorou a nossa situação. Não deveria, né? Vamos fazer o seguinte: 150 centímetros e isolar 2 cordoalhas. Praticamente, todos os pontos estão abaixo do limite. Agora a planilha já não aponta mais a necessidade de utilizar a cordoalha superior. São necessárias menos 0,08 cordoalhas superiores. Então aqui,
isolando cordoalhas, a gente conseguiu resolver a situação de saque da forma. Tá? Aqui está o cálculo da armadura passiva para controle de fissuração, nessa etapa de saque de forma e ato de proteção. Então aqui a planilha nos informa que, utilizando barras de 16 milímetros, a gente precisa de 3 vergalhões de 16 milímetros para controlar a fissuração na fibra superior da nossa viga. Então isso aqui é o que está impondo, né, a NBR 6118, lá na verificação simplificada de estado limite último no ato de proteção. Descendo mais um pouco, a gente parte para as verificações das tensões no tempo infinito. Então aqui para a proteção limitada, nós temos os limites de tensão aqui conforme a norma, e nós temos aqui os gráficos de tensão. Novamente em vermelho é a tensão de tração limite, em amarelo a tensão de compressão limite, em azul é a tensão na fibra superior da nossa viga, e em laranjado é a tensão na fibra inferior. Se a tensão na fibra superior e na fibra inferior estão abaixo da linha vermelha e acima da linha amarela, a nossa viga está ok. Então aqui a primeira situação é para o estado limite de formação de fissuras para a combinação frequente de tensões, considerando a carga Q1 como carga variável principal. Nós temos uma segunda análise considerando a carga Q2 como carga variável principal. Aqui o resultado é o mesmo porque a gente só tem uma carga variável. E aqui, para a situação de momento mínimo, que é com a carga variável não estando em atuação. E a segunda verificação é o estado limite de descompressão. Então aqui está praticamente no limite, né? Mas está dentro, está abaixo da linha vermelha e está acima da linha amarela. Tanto para a combinação quase permanente, como com as cargas variáveis atuando, como para a situação de momento mínimo onde as cargas variáveis não estão atuando. E aqui estaria a verificação para proteção completa, que não é o nosso caso. Para essa nossa viga, nós estamos verificando apenas proteção limitada. A proteção completa vai entrar lá para situações de classe de agressividade ambiental 4 e classe de agressividade ambiental 3. Então aqui estão as verificações de tensões da nossa viga. A próxima aba é estado limite último. Então aqui, estado limite último para a armadura positiva. Nós temos aqui primeiramente a verificação para a fase 1, e a fase 1 é quando a viga está funcionando apenas com a seção pré-fabricada. E nós temos aqui também a verificação para a fase 2, que é a fase em que a viga já está funcionando com seção composta. Então aqui, caso seja necessária alguma armadura complementar, vai informar aqui em AS complementar, tá? Então aqui, ó, 0 cm² e 0 cm² para situações em que a viga funciona como seção pré-fabricada apenas. E aqui, para a situação da viga lá no tempo final, já trabalhando com seção composta, novamente aqui, ó, nós não é necessária armadura passiva complementar para estado limite último. Ou seja, a armadura ativa adotada ela já é suficiente para atender o estado limite último e o estado limite de serviço, que é a verificação das tensões. Aqui, então, a gente pode adotar uma armadura mínima, né? Temos aqui o cálculo da armadura mínima, que essa armadura mínima ela já está sendo respeitada pela armadura de proteção, mas aqui a gente pode adotar, por exemplo, respeitar também uma armadura mínima passiva. Aí vai a critério de cada projetista, né? Aqui eu vou adotar 2 barras de 20 milímetros, tá? 6,3 centímetros quadrados. E aqui nós temos o cálculo das armaduras negativas, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente não está fazendo a nossa viga com engaste nos apoios, tá? A gente está considerando a nossa viga apenas biapoiada. Partindo então para cisalhamento. Aqui em cisalhamento a gente pode
considerar a altura útil da viga apenas em relação à armadura passiva, a gente pode considerar apenas em relação à armadura ativa e considerar também a ponderação entre as duas armaduras. Aqui vai a critério de cada projetista. Também podemos considerar, para o cálculo, para verificação desse zeramento, fazer essa verificação em relação apenas à seção pré-fabricada, ou a gente pode fazer verificação em relação à seção composta. Quando a gente selecionar seção pré-fabricada, a viga vai considerar o FCK do concreto da seção pré-fabricada. Se a gente considerar seção composta, a planilha vai considerar o FCK da capa, que seria o FCK menor. Então, quando a gente considera a seção composta, como geralmente o capeamento ele tem FCK menor que a seção pré-fabricada, a planilha ela vai puxar aqui o FCK da seção moldada em loco. Podemos considerar ou não o efeito da protensão na verificação do cisalhamento. E podemos considerar também a atuação de forças que comprimem ou que tracionam a nossa seção transversal. Tá? Por exemplo, uma situação de vento atuando no nosso pórtico e o vento está comprimindo ou tracionando a nossa viga. Então a gente vai lançar aqui essa carga complementar aí, axial na nossa viga. Se for compressão, a gente lança com sinal positivo. Se for tração, a gente lança com sinal negativo. Então aqui a gente tem a verificação através do modelo 1. Tem a verificação na seção distante D sobre 2. E aqui tem a verificação numa seção X qualquer, onde a gente define, a 50 centímetros do apoio, quanto de armadura a gente precisa. A planilha vai calcular e vai informar aqui, ó. Precisa 2 ramos de ferro 6.3 a cada 9, a 50 centímetros de distância do apoio. E a 1,5 m. 1,5 m, se a gente adotar ferro 6.3, precisaria a cada 100 centímetros. Então aqui daria, no caso, a armadura mínima, né? E também temos a possibilidade aqui de calcular, levando em consideração o modelo 2 da norma, onde a gente pode atribuir um ângulo aí de inclinação da biela comprimida variando de 30 a 45 graus. Tá? Então aqui para o modelo 2 também, nós temos o cálculo do espaçamento máximo permitido, o cálculo da armadura mínima, o cálculo da armadura na seção distante D dividido por 2 em relação ao apoio, o cálculo numa seção distante X do apoio, onde X a gente define, né? E aqui no final, nós temos a verificação da seção composta. O que é a verificação da seção composta? Aqui é o cálculo da quantidade de estribos que precisam estar costurando ou que precisam estar ligando a seção pré-fabricada à seção moldada em loco. Então, o que seria isso? Para a gente poder considerar a nossa viga trabalhando com seção composta, a gente precisa verificar aqui, ó, a interface de ligação, que seria essa interface aqui, ó, a interface de ligação da seção pré-fabricada com a seção moldada em loco. Essa interface tem que estar com uma tensão de cisalhamento menor que a tensão atuante. Se a tensão de cisalhamento aqui for maior que a tensão de cisalhamento atuante for maior que a tensão limite, a gente não pode considerar a seção composta. Então, dependendo da quantidade de estribos que a gente tem aqui, ó, costurando essa seção, a gente vai ter uma seção de cisalhamento resistente. Se essa seção de cisalhamento for resistente e for inferior à atuante, a gente não pode considerar a seção composta. Para que a gente possa considerar, nós temos que ir aumentando a quantidade de estribos costurando a seção. Então, voltando aqui para o nosso cálculo, para essa situação aqui, por exemplo, nós temos estribos de 8 mm, espaçados a cada 20 cm com 2 ramos. A largura aqui da interface de ligação é 40 cm. Aqui nós temos a distância AV, que é a distância do momento máximo até o momento nulo da viga, né, que no caso para uma viga biapoiada é exatamente metade do vão. E nós temos aqui o cálculo da força de tração ou compressão média acima da ligação,
Então, isso aqui a planilha calcula automaticamente. Então, em função desses dados aqui, a gente calcula as tensões de cisalhamento resistente e a tensão de cisalhamento atuante. Vejam aqui, ó, que a tensão atuante está dando 0,0558 kN por centímetro quadrado, enquanto a resistente 1 é 0,04. Então aqui a gente precisaria aumentar a quantidade de estribos por metro costurando a seção. O que a gente vai fazer? Vai reduzir aqui o espaçamento. 15 centímetros não resolve, 13 não resolve, 12 não resolve, 11. Então nós teríamos que ter ferro 8 milímetros a cada 11 centímetros com 2 ramos, fazendo a ligação, fazendo a costura da capa com a viga pré-fabricada, para que a gente possa considerar a seção composta. Então aqui, ó, no cisalhamento, a gente chegou à conclusão que a armadura mínima de cisalhamento para o modelo 1 é ferro 8 com 2 ramos a cada 17. A armadura aqui, ó, de cisalhamento na seção D dividido por 2 é ferro 8 com 2 ramos a cada 13. E a armadura necessária para a gente poder considerar a seção composta é ferro 8 a cada 11 com 2 ramos em todo o comprimento da viga. Então aqui o limitante nessa situação foi a armadura de costura para a gente poder considerar a seção composta. Armaduras complementares. Então aqui tem a armadura nos apoios para vigas sem Gerber e tem o cálculo aqui do dente Gerber, caso a gente vá utilizar dente Gerber na nossa viga. Eu não vou explicar aqui esses dois itens porque não é o intuito aqui de utilização da planilha, já é um estudo que vai além do cálculo da protensão, tá? É um estudo específico aqui que não vem em questão agora, mas a planilha também possibilita calcular aí as armaduras dos apoios para vigas com Gerber e para vigas sem Gerber. Ela faz toda a verificação do Gerber, da armadura de suspensão, da armadura de costura para a nossa viga, tá? E aqui, por fim, estado limite de serviço são as verificações das deformações. Então aqui nós temos as informações aqui dos divisores limites conforme a norma. Então, isso aqui já está pré-cadastrado conforme a norma 9062, que é a norma de pré-fabricados. E aqui nós temos a análise das deformações. Então, quanto que é a deformação inicial da nossa viga? Está dando menos 0,6, ou seja, está dando uma contraflecha de 0,6 centímetros, devido à protensão, né? Quando a gente montar a nossa viga 15 dias após a concretagem dela, está dando aqui uma contraflecha de 1,53 centímetros. Aqui, após a solidarização, deu uma contraflecha de 1,18. E a deformação final lá no tempo infinito está dando uma deformação aqui, uma contraflecha de menos 1,01 centímetros. Certo? Então, esse é o tutorial de utilização da planilha. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só chamar, mandar e-mail ou chamar no WhatsApp. E até o próximo vídeo.